noite. Nós estamos aqui, neste momento, para uma atividade do Encontro Catarinense de Saúde Mental, muito importante, que é o momento do grande debate. Então, é um momento de suscitar reflexões, de aprofundar conteúdos, né? E nossa temática é sobre a produção do sujeito em tempos de pandemia, uma nova existência psicossocial. Então, estarão com a gente para uma fala o professor Ari Gadelha, da Unifesp, o professor Márcio Belloc, da Universidade Federal do Pará, e o professor Túlio Franco, da Universidade Federal Fluminense. Essa temática é uma temática bastante importante, que é a discussão da produção da subjetividade nesse contexto, né? Então, a organização considerou este tema um tema central e, por isso, transformou neste evento chamado Grande Debate. Então, vou apresentar brevemente os professores. O professor Ari Gadelha, de Alencar Araripe Neto, possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, residência em Psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo, tem área de atuação em psicoterapia e doutorado concluído pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Foi contemplado com o Prêmio CAPES de Tese na Medicina. É coordenador geral do Programa de Esquizofrenia da Unifesp, vice-presidente da Associação Brasileira de Neurociências Clínicas, orientador da pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Vou apresentar todos os nossos convidados e para depois não precisar fazer esta apresentação no meio, né? Então, vamos apresentar agora o professor Márcio Maria Belloc, que é psicólogo, doutor em antropologia pela Universidade Rovira e Virgili, é mestre em artes visuais pela Universidade do Rio Grande do Sul. Tem experiência em gestão, atenção e participação popular em saúde no âmbito do SUS. É professor e investigador em antropologia médica, saúde coletiva, psicanálise, arte e experiência urbana. Hoje ele está como professor visitante na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação de psicologia, e no mestrado em saúde mental da Universidade de Córdoba. E, por fim, então, o professor Túlio Batista Franco, mestre e doutor em saúde coletiva pela Unicamp, pós-doutor em ciências da saúde pela Universidade de Bolonha, na Itália, professor associado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. Ele é orientador de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada, saúde coletiva e no programa de pós-graduação em saúde coletiva. É pesquisador convidado do Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde Internacional e Intercultural da Universidade de Bolonha. É membro titular da Comissão de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Saúde. É líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Estudo de Trabalho e Subjetividade em Saúde, do CNPq e da Federal Fluminense, e do Observatório de Estudos do Trabalho, Cuidado e Educação em Saúde da Federal Fluminense. É membro também do Laboratório Ítalo-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Prática em Saúde Coletiva. Então, uma vez apresentados os nossos convidados, vou pedir para o professor Ari Gadelha, então, iniciar a sua exposição. Boa noite a todos, muito obrigado à organização do Congresso, é um evento maravilhoso, vi a programação realmente inspirador, né? Essa capacidade de vocês de agregarem pessoas de áreas diferentes para que a gente possa ter diversidade de opiniões e olhares de uma forma convergente e cuidadosa. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma apresentação curta, sei que o tempo está avançado e acho que o objetivo da atividade é o debate.
Então, eu trouxe alguns dados, a perspectiva que eu pude ter aí do acompanhamento das questões de Covid e saúde mental, para que a gente possa conversar depois. Bom, acho que uma das grandes questões assim, que eu me deparei ao longo desse período, né, foi uma discussão sobre quem está em risco para desenvolver transtornos mentais diante da pandemia. Bom, acho que não é que não é ninguém, muito pelo contrário, né? A ideia é dizer que todo mundo, a gente vive um período ímpar, acho que a nossa geração nunca viveu algo tão impactante quanto a pandemia nas relações, mas todo mundo é muita gente, né? Na verdade, a gente sabe que alguns grupos foram mais afetados do que outros. Então, os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estavam em linha de frente, mas eu diria que todos os profissionais de saúde foram afetados, direto ou indiretamente. A gente sabe que as pessoas com comorbidades clínicas, elas passaram, né, por uma situação mais delicada diante da pandemia, sabe, de um risco aumentado diante da infecção. As pessoas que sofreram perdas e lutos, nós tivemos milhões de pessoas que faleceram ao longo desse período, então temos um grande número de pessoas que perderam entes queridos, conhecidos, amigos, certamente essas também têm um maior impacto, né, da pandemia sobre a sua própria saúde mental. Crianças e adolescentes, a gente acaba descuidando um pouco, né, a gente fala, poxa, mas criança e adolescente, eles não são a população de maior risco para a pandemia, mas eles foram profundamente afetados. Eles deixaram de ir para a escola, perderam a convivência com seus amigos, os seus laços sociais, e isso conviveram com as situações estressantes que os pais tiveram de enfrentar, as mães tiveram de enfrentar, então tudo isso afeta também a saúde mental das crianças e adolescentes. E quem teve Covid? Eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, mas eu ainda acho, né, quando a gente discute grupos, a gente ainda está longe do que de fato é o que importa clinicamente, são as pessoas, indivíduos, como que cada um foi afetado pela pandemia. E a gente vê que a pandemia não é uma só, elas são várias. Cada pessoa vive essa pandemia de uma forma diferente, vive essa pandemia num determinado momento e dentro da sua história de vida. E então são níveis aí de complexidade de observação. A gente tem que entender que é um momento que afeta todos. Acho que não teve uma única pessoa no mundo que não foi afetada pela pandemia. Alguns grupos são mais afetados, mas além dos grupos, a gente sempre tem que tentar individualizar a compreensão do impacto da pandemia. Entender um pouquinho melhor essa questão do risco, essa perspectiva de riscos associados, eu trouxe aqui 3 vinhetas de situações que eu pude acompanhar ao longo desse período. Primeiro, o José, uma pessoa de 52 anos, trabalhando já há mais de 20 anos na mesma empresa, foi demitido em 2021. Empresa com muitas dificuldades financeiras, foi demitido, não esperava, sente-se muito triste, desvalorizado, tem muito receio em relação ao futuro, tem preocupação se vai poder pagar as contas, tem filhos na escola, então tudo isso acaba deixando ele muito angustiado. O Miguel já é um rapaz de 35 anos, convive com esquizofrenia há 15 anos, vinha bem, vinha em tratamento, acompanhado num bom serviço público, mas depois da pandemia, em algum momento esse serviço fechou ou parou de prover ali o atendimento, temporariamente, mas isso foi o suficiente para que ele se desorganizasse, ele não conseguiu se organizar, pegar uma receita, achou então que podia ficar sem a medicação, e aí ele acabou voltando a ficar psicótico, e aí começou a construir, inclusive, uma vivência delirante relacionada à pandemia. Ele acreditava que o vírus era parte de uma trama para o prejudicar. E aqui um outro caso, a Joana, uma senhora de 66 anos, tem um filho médico, um filho querido, um orgulho para essa mãe, né? Acho que era coisa bacana. E aí ele faleceu, ele era profissional de saúde, faleceu, né? Por Covid, logo no começo da pandemia, ali em maio de 2020, e foi uma situação muito difícil, ela não pôde fazer aquele ritual do luto, da despedida, né, com todo o significado simbólico que isso tem, e aí ela acabou, até hoje ela não aceita muito bem, deprimiu, ficou mal. Então acho que esse é um pouco da pluralidade de situações que a pandemia tem levado, né? Bom, eu estudo bastante a questão da genética, meu doutorado foi isso, né? Vou aqui trazer algumas perspectivas que eu acho interessantes para entender essa questão do risco, né? Os modelos de genética para comportamento, né, até a palestra anterior deixou isso muito claro, eles são complexos, não existe uma redução simplista.
a gente entende que existe um componente genético e ambiental na formação do ser humano, né? Nós precisamos do ambiente para essa genética se expressar e se desenvolver. Aqui eu trouxe a figura do copo de água, né? Em que o gelo seria os componentes genéticos e o ambiente coloca um pouquinho de água. Quanto mais água, se a gente for pensar no limiar de vulnerabilidade para um transtorno, maior a chance desse copo transbordar. O que a gente viu na pandemia, né, é que o copo das pessoas ficou muito próximo de transbordar ou transbordou, porque foram muitos fatores estressores, foram muitas situações difíceis que as pessoas viveram. Isolamento social, problemas econômicos, mudança de rotina. E isso sempre também aliado, né, a uma visão mais geral, mas como que isso vai se manifestar dentro da experiência subjetiva, né? O isolamento social não é vivido pelas pessoas da mesma forma, cada um vivencia. E quando a gente pensa em termos de eventos traumáticos, o fator mais importante do que a normatização do trauma é como esse trauma afeta aquele indivíduo, como ele percebe a importância desse evento traumático, esse evento estressor. Bom, uma outra perspectiva que eu acho importante aqui de trazer para vocês, a gente está falando de transtornos mentais, então basicamente a gente pensa em emoções, comportamentos, mas a pandemia e essa infecção pela Covid, né, pelo vírus SARS-CoV-2, ele vai lembrar da gente coisas muito básicas, né, de que existe um cérebro e um corpo, né, que se relacionam de forma integrada, que o objetivo não é discutir consciência, mas é evidente que a mente é diferente do cérebro, mas que eles estão interligados. E que, por outro lado, essa mente não só se liga ao cérebro, mas ao corpo. Quem adoece é o indivíduo como um todo, em todas essas instâncias. Então, é um vírus que afeta o corpo, ele afeta o pulmão, ele pode afetar o cérebro e ele gera repercussões na nossa maneira de se comportar e de sentir. Evidentemente, está dentro de um contexto ambiental, e aqui vem uma outra camada super importante, né? Esse vírus e a pandemia, ele afetou o principal ambiente do ser humano, que é o ambiente social. Nós fomos profundamente afetados nas nossas relações, nas relações que estabelecemos com o trabalho e a educação, que nos definem, né? Então, a professora Daniela foi identificar a gente, ela falou do nosso currículo, o que é que nós fizemos, né? Então, isso faz parte da nossa identidade, e ela afeta os nossos amigos, as nossas famílias. E olha que isso aí afeta, então, o modo como a gente se relaciona, afeta a nossa rotina, ela afeta nossos ritmos biológicos, que são ajustados na relação que estabelecemos com os outros, né? A gente acorda no horário, a gente dorme no horário, porque a gente se relaciona com outras pessoas e a gente se relaciona com esse ambiente. Então, de repente, a pandemia, ela obrigou todo mundo a se reinventar, né? Pelos mais diferentes motivos. Então, certamente, foi uma experiência e um impacto muito grande naquilo que é o núcleo da nossa identidade enquanto espécie, que é o nosso relacionamento interpessoal, nosso relacionamento social. E aí lembrar, né, fortalecendo essa perspectiva, que o indivíduo não adoece sozinho, ele vive nessa sua, a sua saúde mental nas relações que ele estabelece, tá? E evidentemente, se essas relações mudam, a saúde mental ela vai ser afetada. Aqui uma outra coisa, né, que eu acho que é importante salientar, é que quando eu como psiquiatra, acabo olhando para a questão dos transtornos mentais, ou as pessoas pensam nos transtornos mentais, nas doenças, né, isso aqui é muito pouco, isso aqui é a ponta do iceberg, né? Saúde mental, ela é muito mais ampla. E mesmo no processo que pode levar a algo que a gente chama de doença, existem várias outras condições que são muito mais comuns e que não deixam de ser relevantes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma parte da população que não vive no momento de estresse mental. Você tem uma coisa que a gente pode falar de estresse, ou sofrimento. Esse sofrimento ele pode ser uma coisa mais adaptada, uma coisa que eu consigo lidar, uma coisa que está dentro da minha capacidade de resiliência, ou ele pode ser algo que começa a furar o meu esquema, a minha capacidade de lidar com isso e vira um problema de saúde mental. Esse problema de saúde mental, eventualmente, ele pode se transformar no que a gente chama de um transtorno, a partir do momento que eu deixo a minha maneira de ser, de me relacionar com esse meu meio, de uma forma adequada, e eu passo a ter um sofrimento muito importante, ou eu passo a ter uma dificuldade de desempenhar aquelas tarefas que se esperam de mim. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para lembrar que a gente não pode olhar apenas para a questão do transtorno, porque principalmente quando a gente pensa em risco, e aí em medidas preventivas e medidas de promoção de saúde mental, se a gente olhar só para a doença, a gente chega muito tarde, né? Então a gente tem que olhar o fenômeno como um todo.
E aí, o que a gente tem de dados sobre a pandemia, né? Tem muito de dado, tem muita coisa, mas eu também tenho que alertar a todos, né? A gente fala enquanto pesquisador, que são dados preliminares, né? A gente ainda está no meio da pandemia, então nós temos que ter muito cuidado na interpretação da robustez desses achados. Mas o que é que os dados mostram? De um modo geral, que há um aumento à exposição a fatores de risco, né? Então, por exemplo, um dos fenômenos que a gente observou durante a pandemia é um grande número um aumento das substâncias, né? Aumento do uso de álcool, o aumento de outras substâncias, de recaída em pessoas que já usavam substâncias, né? A alteração do padrão de sono. O sono é fundamental para manter uma boa saúde mental. As pessoas tiveram a desregulação dos seus ritmos biológicos, né? Muitas pessoas passaram a fazer uso de remédio, pior ainda, né? Por conta própria, né? A automedicação brasileira é pródigo em automedicação. Brasileiros reduzindo 60% do tempo gasto em atividades físicas, um dos principais fatores protetores e promotores de boa saúde mental. A gente ficou recluso por um bom tempo, muitas pessoas com receio, hoje ainda a gente tem um certo receio, né? Então mudou esse padrão. E muita gente aumentou o tempo sedentário, o tempo de telas, com todo o impacto que isso tem. Então a gente houve um aumento da exposição a fatores de risco. O efeito sobre prevalência em doenças psiquiátricas, ele é um pouco mais difícil de entender, né? E eu vou explicar isso mais para frente. Alguns dados, inclusive brasileiros, sugerem que pode ter havido um aumento, tá? Outros, eu vou mostrar em seguida, eles deixam isso em aberto. O que me parece que é mais razoável é que, sem dúvida nenhuma, houve um aumento de situações estressantes, houve um aumento do sofrimento psicológico, mas o aumento dos transtornos em si, isso é um pouco mais difícil de entender. Esse aqui é uma meta-análise, ela não consegue, ela consegue demonstrar muito claramente que você tem um aumento, por exemplo, do que a gente chama de estresse psicológico, que você tem um aumento consistente de problemas de sono. Quando você vai para as questões dos transtornos, fica ali no limite do que a gente chama de intervalo de confiança, fica mais difícil afirmar. E aí aqui eu acho que tem algumas questões. Primeiro que são quadros dinâmicos, né, e são avaliações pontuais. E muitas vezes foram avaliações feitas não de forma epidemiológica, tá? Então a gente tem que realmente tomar um cuidado. E aí a questão dinâmica que eu estou falando é a dinâmica do indivíduo, a dinâmica do transtorno e a dinâmica da pandemia. A pandemia não foi igual. Acho que a gente, quando fala do primeiro mês de pandemia, a gente lembra, eu me lembro que eu me ali perdido, né? Isso deve acabar rápido. De repente a pandemia não acabou rápido. E aí aquilo já gerou uma onda de angústia para alguns, outros se adaptaram mais fácil. Depois de um tempo, essa pandemia vai mostrando outras faces, a convivência em casa, né? De repente você sai de casa, agora você não sai mais, tem que fazer home office. Aquela mãe tem que ficar em casa o tempo todo cuidando de uma criança, que ia para a escola, agora não vai mais. Então, para algumas pessoas, esse momento foi mais difícil. E para outras, por exemplo, eu estou vendo agora muitas pessoas com crise de pânico, crise de ansiedade, né? Por quê? Porque parece que na hora da descompressão vem à tona uma série de coisas que ficou reprimida, né? Então, possivelmente a gente vai precisar, para poder avaliar mais claramente essa questão do impacto nos transtornos, na população em geral, não em grupos específicos, de um pouco mais de tempo e de dados melhores. Isso aqui é uma pesquisa que eu faço parte, chama COFIT, né? É o Collaborative Outcome Study on Health and Functioning During Infection Times. É um estudo multicêntrico, possivelmente um dos maiores aí a avaliar a saúde mental durante a pandemia. São mais de 200 pesquisadores em 30 países. Atualmente nós temos 160 mil questionários. Os questionários estão abertos ainda. Quem quiser entrar aí no site, puser COFIT, no Google vai aparecer o site, pode responder. Os questionários estão em português, já brasileiro, né? Também em português de Portugal. A gente tem dados parciais, a gente está agora consolidando os dados, né? E deve ter uma publicação em breve, agora com os dados do mundo inteiro. Depois a gente vai poder analisar os dados brasileiros de forma melhor. Mas o que a gente vê é que aquela coisa fica muito evidente, o aumento no estresse, na raiva, o aumento na solidão, o aumento na frequência de comportamento. Uma coisa interessante, né? A gente fala muito do aspecto negativo, mas, por exemplo, a gente observou também um aumento na frequência de comportamentos altruístas, né? Isso a gente vê muita gente se dedicando ao outro e tudo. Então, é por isso que eu falo que esse panorama ele é complexo, né? Ele não pode ser reduzido a uma única perspectiva. Uma pergunta que parece um pouco mais fácil responder é se quem tem Covid está em risco aumentado. Parece que sim, tá?
Os dados sugerem que alguns dados falam até 70% das pessoas pós-Covid desenvolvem o maior número de sintomas depressivos e ansiosos, é bem alto esse dado, estudo da Universidade de Oxford. E a outra pergunta é, será que a Covid-19 ela tem um impacto maior em saúde mental do que outras condições clínicas? A pergunta parece que também, a resposta parece que também é sim. Aqui nesse estudo eles compararam dados de pessoas infectadas por Covid e influenza. E aqui vocês podem ver, tem 3 gráficos, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha setinha, mas aqui nessa linha aqui seria a morbidade, né, a probabilidade em pessoas infectadas por Covid, e vocês podem observar que sim, né, tem claramente uma proporção maior, e que vai se manifestar nos transtornos de humor, como depressão, nos transtornos ansiosos. Mas é uma relação complexa, né? Parece que sim, quem tem Covid-19 tem maior risco de desenvolver transtornos mentais, então tem uma série de estudos aí que mostram, né, 22% dos pacientes tiveram um diagnóstico, não só sofrimento, né, meta-análise de pandemias anteriores também mostram que mesmo com outros quadros infecciosos, você já observava um aumento de transtornos ansiosos, alterações de memória e insônia. A gente já publicou, tem alguns trabalhos publicados na área, na minha área principal de estudo são os quadros psicóticos. A gente mostrou que há vários pacientes chegando nos pronto-socorros em dados preliminares, com quadros psicóticos, muito provavelmente psicoses breves, relacionadas mais a estresse. Já os pacientes psicóticos, que já tinham seus transtornos psicóticos, muitos deles tiveram recaída, inclusive já incluindo a Covid-19 no tema, né, na sua convicção delirante. Por outro lado, parece também que as pessoas que já apresentavam transtornos mentais, né, elas apresentam uma vulnerabilidade maior para a Covid-19, para desenvolver a Covid-19, para serem infectados ou terem complicações, né? Então, quem tem transtornos mentais graves tiveram um risco aumentado em vários estudos para risco de infecção e para gravidade da infecção respiratória, e o diagnóstico psiquiátrico um ano antes associou um maior risco de Covid, em estudos grandes, né? E os transtornos psicóticos em especial, que é a minha área, foram associados a uma mortalidade. Então, os indivíduos que já têm transtornos mentais são uma população vulnerável para adquirir, para serem contaminados pela Covid e para complicações. Uma coisa que me parece também bem clara na literatura disponível é que a pandemia ela é desigual, tá? Então, quando a gente fala que a pandemia não é igual para todos, ela realmente não é. Os jovens, né, por exemplo, são mais vulneráveis para sintomas ansiosos, então, principalmente adolescente, adulto jovem, né, eles foram muito impactados de diversas maneiras. Por exemplo, alguns jovens, eles não só perderam os laços sociais, mas eles ficavam divididos entre participar daquelas festas clandestinas ou não, né, de observar pessoas que eles tinham como amigo não seguirem as recomendações sobre Covid. Isso causou um impacto muito grande para essas pessoas, uma angústia do que fazer, né? Pessoas que tiveram perda do emprego ou renda, elas tiveram muito mais sintomas, né, de transtornos mentais, desproporcionalmente mais alto. Pessoas, na sua grande maioria, em vulnerabilidade social também, tá? As mulheres, né, principalmente com filhos, também relataram maiores níveis de ansiedade e depressão. A pressão ficou muito maior para elas, de não ter mais aquela separação que já é tão tênue para a maioria das mulheres ainda, né? Do ambiente de trabalho, do ambiente de casa, das questões sociais, então foi mais duro para elas também. Hispânicos e afro-americanos também maior risco para transtornos mentais, por questões relacionadas à desigualdade, preconceito, né? Os trabalhadores de linha de frente, até 2 vezes mais ideação suicida, vários casos, infelizmente, de suicídio em profissionais de saúde, né? E infecção por Covid-19, como eu falei, 70% com sintomas depressivos e ansiosos em até 3 meses. Aqui eu vou mudar um pouquinho a ênfase, né? Vou falar agora da população que eu acabo cuidando de forma mais clara, que são as pessoas com esquizofrenia. Esse aqui é um artigo que a gente publicou logo no começo da pandemia, uma revisão de literatura, né? E aqui alguns dados chamam a atenção. Primeiro, que já existem diversos estudos mostrando que pessoas com esquizofrenia têm maior risco de contrair infecções respiratórias, isso pré-Covid, tá? Várias coisas associadas, talvez menor adesão a questões protetoras, o nível de tabagismo nessa população é muito maior, é comum ver pessoas que fumam até 4 maços de cigarro por dia, né? Talvez piores práticas de higiene oral, e eles também têm maiores taxas de admissão em UTI, falência respiratória aguda, uso de ventilação mecânica e morte intra-hospitalar. E eles também têm piores desfechos, uma vez que eles têm infecções. Então, panorama que preocupa.
Aqui é um estudo publicado pré-pandemia, com a pandemia anterior, com uma pandemia de influenza, mostrando, né, que as pessoas com esquizofrenia, elas orientadas, elas têm uma tendência a seguir algumas das recomendações, mas nem todas, né? Mas esse estudo, ele enfatizava a necessidade de informações claras, né? De você orientar as pessoas de forma adequada. A gente tem que lembrar que a comunicação também não é igual para todos, e que possivelmente determinadas populações precisam de uma informação mais acessível à sua realidade, de forma mais clara e objetiva. Infelizmente, tivemos uma dificuldade nessas comunicações aqui no nosso país. Bom, em relação à esquizofrenia, eu queria também chamar outra atenção. Esquizofrenia é uma condição que, por diversos motivos, se associa a condições clínicas, né? Existe a questão do sedentarismo, existe o tabagismo, existe a questão do ganho de peso, da síndrome metabólica. Então, eles têm mais hipertensão, eles têm mais diabetes, né? Eles têm mais complicações. E, infelizmente, a realidade ainda hoje é que a maior parte dessas pessoas não tem acesso ao serviço de saúde. Existem dados, cortes históricas, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse dado ainda, mas na Inglaterra, por exemplo, são dados muito consistentes, já temos dados de meta-análise também, mostrando que essas pessoas não se beneficiaram da mesma forma dos avanços na expectativa de vida. Então, a população em geral melhorou a expectativa de vida, as pessoas com esquizofrenia, de modo geral, não tiveram acesso a isso. Tem diversos motivos, eles têm mais dificuldade de se organizar para fazer o seu acompanhamento clínico, eles têm um suporte familiar mais frágil e muitas vezes tem estigma do próprio profissional, né, do profissional de saúde, em termos de cuidado desses pacientes. Isso acaba levando eles a uma mortalidade. Bom, a gente produziu alguns materiais aqui para poder esclarecer a população, né, essa população específica com que a gente trabalha, tentando dar orientações. Aqui, esse primeiro aqui à esquerda, a gente trabalhou com equipe multiprofissional, né? Aqui, especificamente, a gente trouxe aqui uma questão da clozapina, que estava gerando muita dúvida nas associações de mães, para dar um suporte a elas, um esclarecimento mais transparente, mais objetivo, tá? A gente também fez algum levantamento lá no PROESC sobre o impacto da pandemia. Então, a gente estava muito preocupado se eles seriam mais afetados, se a gente teria mais casos, né? Então, a gente fez um levantamento de março e novembro do ano passado, dos casos de infecção por Covid. A gente considerou os casos com diagnóstico laboratorial ou quadro sugestivo, né? Que seria quadro sugestivo mais contato positivo. A gente avaliou a necessidade de hospitalização e desfechos como mortalidade. A gente conseguiu avaliar uma amostra de 192 pacientes, que é a população do ambulatório, 63% sexo masculino, né? Idade média de 38 anos. Nós tivemos 11 pacientes infectados, 5 confirmados por teste e 6 com sintomas mais contato. Os dados são muito preliminares, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pode afirmar ou não, mas uma das impressões é que eles tiveram menos acessos aos testes, né, foram menos testados. Tivemos um caso de hospitalização e um óbito. O paciente que faleceu foi uma morte muito dramática, ele manifestou sintoma com 2 dias, 2 dias depois ele teve um AVC trombótico, um evento trombótico muito extenso e evoluiu para óbito em poucas horas, né? Rapaz jovem. E a gente também teve um grande número de familiares aí afetados, né, com hospitalizações e óbitos. Todos os pacientes cujos familiares tiveram Covid-19 foram contaminados, né? E apenas 3 pacientes tiveram Covid sem nenhum familiar afetado. Então, para esses pacientes, a maior parte dos casos, eles acabaram sendo contaminados por outras pessoas do seu convívio. A gente aqui levantando os dados, né? Então, a gente comparou os dados de incidência da doença aqui no PROESC, no Brasil, em São Paulo. Os dados sugerem um discreto aumento, mas, de novo, são dados muito preliminares, né? A gente tem que tomar um cuidado. A minha expectativa... Professor Ari, mais 5 minutos, por favor. Estou acabando, pode ficar tranquilo. A ideia é a gente poder debater depois. Então, no PROESC a gente teve 5,7%, parece estatisticamente significativo, mas de novo, a amostra é muito pequena, e a nossa expectativa era que fosse muito maior, com base naquela revisão de literatura, com toda a expectativa que a gente tinha da capacidade deles de seguirem as orientações de organização, de sintomatologia, não foi tão alto. Da letalidade, não dá para estimar muita coisa por conta
da amostra baixa. Mas a gente relatou esses dados, porque a gente entende que depois é importante que a gente possa compilar vários dados e ter um panorama mais geral. Então, esse aqui eu já falei, né? Acho que, indo aqui para o final já da palestra, acho que uma das preocupações mais relevantes é poder entender quem está em risco, né? E o que a gente pode fazer para ter uma abordagem mais preventiva em relação à questão dos transtornos mentais. A gente pode cuidar das pessoas antes, né, que a coisa já fique muito difícil. Então, aqui eu trouxe algumas das questões que a gente tem com base em evidência, com base na prática clínica. Então, a queda no desempenho escolar e profissional, aquele aluno que tinha um determinado padrão, muda esse padrão, aquele profissional que tinha um engajamento, fica desengajado, né, passa a não se envolver mais com as questões de trabalho, a mudança no padrão de comportamento, então aquela pessoa que passa a evitar contatos sociais, mesmo quando é possível e esperado, né? Tração do padrão de sono e apetite, deixar de se interessar, participar pelo trabalho, por atividades de lazer, irritabilidade excessiva, né? A gente fica com raiva quando alguém fica irritado, assim, aparentemente sem motivo, mas isso pode ser um sinal de sofrimento, né? Então é importante ter um olhar mais acolhedor para essa situação. Evidência de sofrimento psíquico, choro fácil, angústia, desesperança, né? Então todas as situações que também mostram que essa pessoa pode aí estar ou já ter desenvolvido um transtorno mental ou estar numa situação se encaminhando para o desenvolvimento desse transtorno. E, no caso de pessoas que já têm um transtorno mental grave, né, a esquizofrenia, transtorno bipolar, se elas têm uma exacerbação dos seus sintomas, isso também é um indicador de que algo está acontecendo, que deve ter um cuidado com eles. A ideia toda aqui, acho que é enfatizar a prevenção, e aí, certamente, eu acho que a pandemia e as suas repercussões podem ser um momento para a gente reafirmar a necessidade de cuidar de saúde mental, que a saúde mental ela faz parte da saúde, ela faz parte das nossas vidas e que nós temos que nos apropriar desse cuidado, em termos de educação, de envolvimento da sociedade. Então, dormir bem, uma alimentação balanceada, praticar atividade física, aprender a pedir ajuda, manter tratamentos clínicos, se eu tenho hipertensão, diabetes, eu tenho que continuar cuidando dessa minha condição, se eu faço psicoterapia, manter a minha psicoterapia, né? Evitar o excesso de informações, a gente foi bombardeado por notícias negativas, a gente tem que rever esse papel da mídia, como essa mídia chega, como a gente educa as pessoas para lidar com essas informações, aumentar e promover capacidades de resiliência e de lidar com o estresse. Por outro lado, eu acho que também a pandemia ela revelou a necessidade da gente reforçar o nosso lado mais humano, mais social e a necessidade de cuidarmos uns dos outros. Identificar quem não está bem, oferecer ajuda, acolher e retomar os vínculos sociais com todos os cuidados. A pandemia ainda não acabou. Bom, se a pessoa, mesmo com todas as medidas preventivas, ela desenvolve um transtorno, procurar um profissional de saúde mental para que faça uma avaliação, que faça uma recomendação objetiva. Nosso país nós temos gravíssimos problemas de pessoas que fazem automedicação, buscam tratamentos alternativos sem evidência, né? Então isso tem que tomar muito cuidado. É sempre bom ser orientado por um profissional que possa acolher, entender e orientar de forma adequada essa pessoa. Então, a sugestão de literatura é um guia de saúde mental pós-pandemia, que eu tive a oportunidade de participar, e ele está disposto gratuitamente, né? Quem procurar na internet vai achar o PDF. Bom, em resumo, acho que é fortalecer essa ideia, né? Acho que todo mundo é participante aqui disso, de que a gente precisa de saúde mental, precisa incluir a saúde mental na discussão geral de saúde. Os laços sociais nos definem enquanto seres humanos. A pandemia, possivelmente, ela vai aumentar os casos de sofrimento psíquico e de transtornos mentais, talvez não agora, mas inclusive nos próximos anos, os efeitos da saúde mental na pandemia, eles podem durar muito além da pandemia, inclusive pelos efeitos em crianças e adolescentes. Prevenir desde já, tratar quem adoecer e sempre organizar informações de qualidade confiável, que tem sido um grande desafio no nosso país. Bom, era isso, espero que eu tenha acabado no tempo, Walter, sei que vocês estão preocupados, fica aí o meu e-mail para a gente poder também trocar com quem tiver interesse, e vou ficar à disposição para o debate. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, professor Ari. Agora vamos passar, então, para Márcio Belloc, por favor. Daniela, queria dar boa noite a todos, todas, aí, pessoal que está escutando, que está assistindo, saudar aqui os companheiros de mesa, né, o professor Ligadelho, o professor Túlio, o querido amigo Túlio Franco, e que acho que um tema
que estamos todos imersos, né, estudiosos ou não, que é realmente pensar nessas questões dos impactos da subjetividade, né, desse evento pandêmico que foi tão, e ainda é, né, algo tão importante na nossa vida, que impactou a todos nós. Queria, antes de começar a falar, agradecer também o convite, um grande prazer estar podendo contribuir para esse evento, né, do Encontro Catarinense. Tenho uma relação muito próxima com o estado de Santa Catarina, tenho familiares que vivem em Santa Catarina, grandes amigos, né, e é um estado belíssimo que tem tido cada vez mais uma produção tão pungente, tão importante na área da saúde mental também, né, e é sempre um prazer estar, e uma honra e uma aprendizagem estar construindo com os colegas aí catarinenses. Nesse sentido, então, falando um pouco, assim, eu sou do Rio Grande do Sul, mas estou na Universidade Federal do Pará e trabalhando também aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Belém, né, como supervisor clínico institucional e produzindo algumas ações também nesse âmbito da saúde mental aqui. Mas mesmo antes, assim, de estar mais vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, participo de um grupo internacional, né, e principalmente, mais a gente se debruçou muito sobre a questão do Brasil, né, vinculado inclusive, sobre o comando, sobre a direção da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, na figura da querida amiga também, uma grande profissional, extremamente fantástico o trabalho dela durante a pandemia, né, com relação à saúde mental na pandemia, que é a Débora Noal, né, com toda a sua experiência também em catástrofes humanitárias, né. Então, a gente, desde que começou a saber, né, pela saúde coletiva e pelos informes da OMS, da epidemia que começou em Wuhan, na China, e como começou a se disseminar, a gente já sabia que ia chegar e sabia do impacto disso, né? Então, não era algo desconhecido, né, e muito alertado, inclusive, às políticas públicas e às direções, né, das políticas públicas atuais. Nesse sentido, é importante dizer isso, porque quem trabalha com catástrofes humanitárias, né, sabe que o território impactado por uma catástrofe humanitária, se a gente não faz nada em relação à prevenção e promoção de saúde mental desde os primeiros momentos, a gente tem existem já os estudos, né, internacionais, né, está disponível em todos os canais da OMS, é só entrar ali na saúde mental da OMS, e que de 2/3 a 50% dessa população atingida vai a desenvolver algum transtorno, algum processo psicopatológico, né, dessa população atingida. Então, a gente tinha experiência isso tanto em catástrofes naturais, do tipo, ou eventos mais específicos. Trabalhei diretamente, por exemplo, na construção e gestão da atenção psicossocial com o evento da Boate Kiss. Participei também lá daquela terrível, né, crime, né, do incêndio da Boate Kiss, que atingiu 252, se não me engano, 246, desculpa, jovens, né, que estavam lá naquela boate, né, uma morte terrível, mas atingiu o estado inteiro do Rio Grande do Sul, né, todo mundo tinha alguém ou conhecido e tal. Foi algo muito complicado, assim, de todo o processo que se faz, né. A gente tinha muito também dado de epidemias de ebola na África, né, e de quanto o cuidado preventivo em saúde mental é importante. Enfim, outras catástrofes naturais, do tipo enchentes, terremotos, né, tudo isso que impacta nessa, e que é uma fragilidade enorme do contexto social que estava acostumado a suportar a nossa vida e que, de repente, se esfumaça, né? De repente, se destrói.
No evento pandêmico, obviamente, estamos atingidos o mundo inteiro, o território, né? Mas o nosso território, Brasil, e já se sabia de antemão também, né, que as pessoas mais vulneráveis, territórios mais vulneráveis, e as pessoas mais vulneráveis dentro dos territórios mais vulneráveis, tendem a sofrer muito mais. No próprio livro, um dos livros mais claros nesse sentido, que mais negritou esse assunto foi, desde o início da pandemia, foi o livro do A Cruel Pedagogia do Vírus, né, do sociólogo português, né, o Boaventura de Sousa Santos, né, mostrando o quanto isso era presente, e o que a gente podia aprender também nesse contexto. Eu falo isso para dizer assim que, bom, isso tudo estava previsto, né? E tanto isso assim como essas questões, né, que a gente já tinha de dados, né, de evidências de outros eventos, de outras catástrofes humanitárias, inclusive de pandemias, o quanto que os primeiros meses são definitivos para isso, né, para a ação, né, de prevenção e promoção em saúde mental. Se espera, inclusive, respostas a esse evento, respostas ansiosas, de falta de sono, de irritação, inclusive certos eventos dissociativos, né, enfim, de aumento de fome, de irritabilidade, enfim, de uma maneira geral. Assim. Inclusive, se a pessoa não tem nenhum dessas manifestações, dessas respostas durante um evento pandêmico, dessa magnitude, ou de uma catástrofe humanitária em um território, há, inclusive, que se preocupar. Então, obviamente, que cada um na sua dimensão, né? Cada um de forma singularmente vai ver isso, às vezes em pequenos momentos, às vezes mais presentes. E, claro, quando é mais persistente, a gente tem que se preocupar mesmo durante esses primeiros 4, 5 meses, que é o momento da agudização desse processo, né? E de já pensar em encaminhar, em poder construir um tratamento na área de saúde mental importante. Agora, nesses primeiros momentos, então, a própria poder fazer, acolher, poder fazer um processo de estabilização psicossocial é extremamente importante, poder ter serviços para fazer isso. Uma outra evidência que já tínhamos de antemão é que, em eventos como esses, quanto mais a gente possa coletivizar a elaboração desse processo, o prognóstico é muito melhor. De maneira muito simples, a gente pode pensar e aí depende da teoria que sustenta o seu entendimento de sujeito, mas de uma maneira muito simples e pragmática, a gente pode pensar que um evento de uma magnitude, de uma catástrofe humanitária que impacta e fragiliza esse âmbito social, fragiliza a vida onde ela se dá, como bem salientou o professor Ari Gadelha, isso, se eu puder construir processos de elaboração coletiva desse momento, eu não trago para dentro ou para as minhas fragilidades que já existem, né, sejam elas quais forem, umas mais, outras mesmo, não se potencializam as minhas fragilidades que eu tenho de antemão, que todos nós temos algumas. Então, obviamente que, mesmo dentro desses, como eu já frisei, mesmo nesses primeiros momentos, é preciso para algumas pessoas, é preciso individualizar. Só que a gente tinha um a mais, né? Assim como epidemias de ebola na África, né, não podia fazer coletividade, justamente era risco de vida produzir grupo, né, assim, de presencial, então tinha mais essa questão, tem as questões, assim, extremamente terríveis, assim, as experiências de ebola em países africanos, assim, de que não tinham nem um WhatsApp, nem não conseguiam, inclusive, saber se seu vizinho, seu parente que mora ao lado estava morto, estava doente, estava com fome, estava com sede, o que estava acontecendo com ele, porque se botasse a cara para fora podia morrer. E claro, eu estou falando de uma situação de alguns lugares de grande precariedade que também existem no nosso país. Então, saber
que também a questão social e de classe importa, sim, né, no impacto da pandemia. E o quanto é necessário políticas públicas muito atuantes para equalizar isso. A gente viu a falta disso, de uma maneira geral. E alguns territórios, como o território me lembrei agora, falando ali, o professor Gadelha da Unifesp, né, de Paraisópolis, que foi um exemplo muito interessante, né, de quanto se auto-organizou com os presidentes de rua, né, que cuidavam, iam de porta em porta, ver se estava precisando de sabonete, estava precisando de comida, estava com problema de saúde, está mal, está bem, né, e que essa auto-organização que garantiu muitas coisas, né, inclusive a promoção e prevenção de saúde mental. E estou falando isso assim porque aqui a gente, no início da pandemia, a gente conseguiu organizar e, inclusive, articular com experiências de Córdoba na Argentina, experiências espanholas, assim, que foram com quem tinha mais proximidade, mas também do Chile, né, que teve uma atuação bem interessante também nesse sentido, de organizar processos, né, de Santiago do Chile e de Córdoba na Argentina, que foram alguns contextos onde a gente pôde trocar experiências bem presentemente, e de Barcelona, na Espanha, de processos de cuidado virtual, que também tem seu limite de acesso, inclusive das pessoas conseguirem ter o acesso a essa virtualidade. E aí tentar várias formas, né? Então, também tem vários fatores que são evidenciados nesses resultados de outros eventos de catástrofes humanitárias, que é isso, né? Como o professor Adélia já apontou, né, o quanto o fator de confiança na direção do processo sanitário, ele tem diretamente relacionado ao sofrimento, ao padecimento, né, das pessoas, né, e da produção também de sofrimento das pessoas. Assim como, claro, né, a sua condição, cada condição, né, singular, tanto econômica como psicológica, enfim, tem um impacto extremamente importante. Né? Então, desses processos, né, iniciais, a gente acompanhou desde o início, a gente sofreu junto, porque, obviamente, estamos aí, né, e aí buscamos, cada um, né, nossas formas tanto de autocuidado como de cuidado externo, quando necessário. Mas é importante frisar também que a gente estava num momento de políticas públicas no Brasil bastante complicado. Né? A gente vinha de uma fragilização da saúde, principalmente da prevenção e da promoção, né? Não só pela EC 95, né, com congelamento por 20 anos do financiamento da saúde e educação, por exemplo, mas vinha também no meu entender, inclusive está aberto também a contradição, se for o caso, né, o contraponto, né, de um retrocesso no que é, por exemplo, a atenção básica, a atenção primária em saúde, né, por exemplo, desfinanciamento dos núcleos de apoio à saúde da família, que fechou o apoio matricial do cuidado, e, por exemplo, o cuidado em saúde mental, muito estava matriciado a partir dos NASFs nos municípios, né, a desobrigação, ou seja, a obrigação mínima de só um agente comunitário por estratégia de saúde da família, e a gente viu que em muitos casos, eu acompanhei, por exemplo, que sou pesquisador aqui atualmente no Norte, e tenho orientandos e orientandas também em outros estados daqui, tem um grupo que a gente formou em Macapá para justamente acompanhar, estudar e poder fazer um processo de investigação de ação, né, de investigação, ação participativa, junto com os agentes comunitários que tinham os contatos das lideranças e de pessoas por WhatsApp, porque era o que se conseguia, né, e das pessoas que se conseguia acessar, para justamente fazer todo um processo de educação e saúde por ali, de que isso pudesse ser divulgado para justamente barrar toda a falsa informação que foi difundida, todas as fake news que foram produzidas, todos os negacionismos e terraplanismos que foram
catapultados também a máxima potência nesse momento, né, onde está todo mundo também meio fora do eixo, né, mas algo que já vinha se produzindo de antes. Então, foram extremamente importantes para a gente conduzir processos de promoção e prevenção à distância e também processos de saúde mental. Tiveram vários grupos que foram formados, né, ou que continuaram, grupos de suporte e ajuda mútua em saúde mental, que é um dispositivo criado justamente, né, para a prevenção e promoção de saúde mental na atenção primária ou mesmo na atenção comunitária, no âmbito comunitário, articulação comunitária, e que seguiram por essas plataformas assim possíveis, né, de WhatsApp, e que foram muito importantes na construção dessa possibilidade de elaboração coletiva, né? Então, manter os contatos sociais que a gente, quando atendia, por exemplo, na clínica virtual aqui da UFPA, que a gente criou, né, e conseguir que as pessoas mantivessem com todas as prevenções necessárias, por mais que seja virtualmente, manter esse contato era super importante. E agora, né, a gente está já nesse outro momento pandêmico já, né? Continua na pandemia, mas já não são esses primeiros meses de agudização. Então, tudo isso, né, a gente já vem colhendo já mais como efeito. Como o professor Gadelha já adiantou, é difícil falar agora realmente de todos os efeitos disso. A gente vai conseguir estudar ao longo, né, desse processo, se é que a gente vai, espero, né, a gente, com o crescimento da vacinação, né, e com a ampliação disso, a gente possa ter, possa superar, né, essa pandemia, mas a gente não sabe quantas outras, até por toda, aqui falando da Amazônia, a gente vê o impacto que tem, né, no clima do país, e a gente sabe o quanto, por outros estudos, o quantos epidemiológicos, quantos outros vírus que estavam na natureza podem surgir justamente desse desmatamento, desse avanço do ser humano sobre ambientes preservados, né? E arbovírus, sabe-se lá o que pode vir. Não quero também fazer todo uma construção apocalíptica, né? Mas a questão é de pensar sobre isso, assim, de estar realmente preparados, né, para outros eventos nesse sentido, né? Agora, tem uma questão que é importante falar, né? Eu já vou falar também dos impactos que a gente já está vendo no sistema de saúde aqui em Belém e no Pará, no sistema de saúde com relação à saúde mental, e de quanto que a gente conseguiu não se preparar para isso. Mas tem um outro elemento que é extremamente importante para mim pensar os processos de subjetivação, né, e qual é a produção de sujeito na pandemia ou nesse quase pós-pandemia, né? A gente ainda está no processo pandêmico, mas já nesse outro momento, né, que não é mais esse da agudização, né, do momento do agudo, e que é como era anteriormente, né, o que processo de subjetivação também estavam vinculados com o nosso próprio modelo de sociedade, que tem um impacto direto sobre a singularidade, tem um impacto direto sobre as possibilidades ou não de subjetivação, né? Porque se a gente pensar, e aí não é novidade alguma o que eu vou falar, isso Foucault já falava nos seus últimos estudos lá na década de 70, dessa espécie de uma teleologia da prosperidade, né? Foucault falava no sentido dos empreendedores de si mesmo, né, das pessoas funcionarem no modelo neoliberal como uma empresa e se relacionarem a outras como empresas, tem que ser empresas, inclusive, com obrigação de serem empresas de sucesso, né? E se tu não conseguiu sucesso é porque tu não te esforçaste, né? Então, toda essa construção meritocrática que outro cientista social brasileiro, né, bastante importante, como o Gessé Souza, vem já desde o seu Ralé Brasileira mostrando e estudando, né, e pesquisando e apontando, né, como um fator, né, de reprodução das opressões, né, e inclusive de garantia não só do status quo, mas também de
aprofundamento das desigualdades sociais, aprofundamento do nosso contexto, né, de uma sociedade ainda muito patriarcal e racista, né, e que coloca, né, o sujeito, né, como se ele por si só, né, como se todo mundo arrancasse do mesmo lugar, né, como se partisse do mesmo lugar. E que... Professor Márcio, 5 minutos para fechar, tá? Tá, ok. Então, a gente tem já um processo de captura da subjetividade, né? Tem pesquisadores, né, como Jorge Alemán, né, que é um argentino radicado em Madrid, que já falava também desse processo do capitalismo atual, de o quanto que se vai falar do ponto de vista marxista, né, não vale mais não valeria, né, segundo ele, mais esse modelo do trabalho, da exploração do trabalho, da mais-valia do trabalho somente, né? Porque hoje o que nosso modelo social, modelo econômico produz é que a pessoa se autoexplore, né? Então, de uma subjetividade capturada, ele fala justamente de que a subjetividade, ela na verdade, o bote desse modelo atual, nosso modelo societário, é a própria subjetividade, de construir subjetividades que se auto-explorem, que se coloquem nessa posição meritocrática ou de prosperidade, né, ou de sucesso, né, essas teleologias da própria prosperidade, né, tem as teologias da prosperidade, que a gente conhece muito bem, mas a gente vive, de maneira geral, uma teleologia, uma finalística dessa prosperidade como algo, como um imperativo, né, do sujeito, que já o colocava afastado do outro, afastado dessa articulação humana que o professor Ari Gadelha nos trazia, de certa forma, já era um modelo social, e aí não importa que seja em que classe social a gente está falando, né? Também esses modelos de prosperidade, de teologia da prosperidade e de captura da subjetividade como um modelo empresarial também estão nas camadas mais desprovidas da população, né? Sem entrar na abordagem mais psicanalítica, né, do professor Alemán, né, é dizer que o isolamento, né, e a produção principalmente no início, né, cada um por si, né, como política pública, né, na verdade, como política privada, né, não é isso não se torna uma política pública, ele é extremamente sintônico a essa captura da subjetividade. Então, eu não sei dizer, na verdade, se há uma mudança realmente da subjetividade com a pandemia, ou se há uma transformação dessa subjetividade, ou se a gente não tem o risco justamente de aprofundar essas formas de construção social e de relação com o outro, né, que já estavam antes da pandemia, né, e que com o processo pandêmico, naquilo que nos fragiliza, né, a gente não a escolha por essa captura, né, e por esse gozo, né, do lugar de consumidor consumido, da sua própria subjetividade, não vá também catapultar mais processos de adoecimento, né, porque, na verdade, é fadado ao fracasso, né, apesar da prosperidade ser o tom. Nesse sentido, o que a gente tem tentado produzir justamente agora, desde durante a pandemia, foi a fase mais pesada, né, e do isolamento, lockdown, foi sempre a articulação e a construção, a reconstrução de laços, fortalecimento de laços comunitários, de laços de coletivo, de pensar, construir ações que colocasse o comum, né, um comum onde a pessoa não subsume nesse coletivo, senão que possa ali colocar a subjetividade. E aí, assim, acho que um dos exemplos
que eu já estou no meu tempo, né, um dos exemplos mais simples, né, e aí investir no que Emerson Merri há muito tempo já nos provoca a pensar, que é nas tecnologias leves de cuidado, né, ou seja, nas tecnologias relacionais, na construção de relações humanas, né, como um processo, né, e de estudar e de pensar e de trabalhar justamente essas tecnologias leves. Tem um grupo que inclusive tenho conduzido, né, que é adaptar essa tecnologia do ajuda e suporte mútuo para um processo mais de prevenção e promoção. O ajuda e suporte mútuo é dirigido a pessoas com transtorno mental grave, de poder trazer para o ambiente comunitário um processo de cuidado, de construção coletiva, né, desse cuidado. Então, é um grupo que eu desenvolvo aqui em Belém, na comunidade ribeirinha aqui. Quem conhece Belém sabe que atravessa aqui o Rio Guamá e está aqui à frente a Ilha do Cumbu, né? Dentro da Ilha do Cumbu tem várias comunidades ribeirinhas, né? Hoje também bastante explorado pelo turismo, né? Tem vários restaurantes na ilha, assim, uma experiência muito gostosa para a Ilha do Cumbu. Quem venha a Belém, por favor, vá visitar, ainda mais se venha num momento melhor da pandemia, né? Tem o Garapé do Periquitaquara, que é dessas comunidades, uma comunidade com 50 a 60 famílias ribeirinhas que tiveram um impacto profundo, né, nas suas vidas, né, e de processos que vinham se estabelecendo já inclusive de colocar, né, de buscar, né, medicalizar esse sofrimento, que quando precisa é extremamente necessário. Eu digo, e o quanto que a gente pode prevenir, né, do próprio processo de estigmatização, né, e das questões que envolvem, né, estar mesmo dentro de um serviço como um centro de atenção psicossocial, né, e quanto o impacto na vida da pessoa disso, assim, né, enquanto que a gente possa, quando a gente pode, não sempre, obviamente, fazer um processo de prevenção e promoção. Então, pessoas em processos de extrema angústia, de extrema tristeza, isolados, né, nas suas casas, né, e a gente começou a fazer um grupo ali no Igarapé, no centro comunitário que é aberto, com distanciamento social, com máscara, né, um grupo onde cada dia é uma vez por semana, cada dia tem um tema que cada um coloca sua visão singular sobre esse tema, um tema que é escolhido. Já debatemos a própria Covid-19, a solidão, o medo, as mudanças, né, um tema muito, muito pungente, né, enfim, vários, inclusive temas como racismo, temas como a violência, né, como a violência doméstica, que também é algo que aumentou essa pandemia, enfim, vários temas que que esse movimento simples... Professor Márcio, vou pedir para você concluir. Vou concluir. Um movimento simples como esse, né, de um grupo que atende a algumas famílias, né, a gente tem uma prevenção e promoção de um processo de saúde mental que é vinculado à pandemia. Obviamente que ali, por exemplo, tiveram casos que tiveram que ser encaminhados, né? Agora, a gente também não naturalizar, né, o processo e poder construir formas de construção também coletiva e não colonizar de antemão um processo de padecimento, né, com uma psicopatologia. Eu falo isso assim, como um trabalhador do Sistema Único de Saúde, como um trabalhador da saúde mental, né, e sabendo da necessidade que tem e de quão importante é o trabalho, o cuidado das pessoas com problemas de saúde mental. Eu não estou aqui fazendo
nenhuma contraindicação a nenhuma das especialidades que a gente tem presente no Sistema Único de Saúde e na rede de atenção psicossocial, senão que a gente poder trazer para a atenção básica, para a atenção primária, o cuidado em saúde mental e realmente construir processos de promoção que vá ao encontro dessa elaboração coletiva desse processo, para justamente poder prevenir isso. E aí, sim, talvez a gente consiga também prevenir, né, essa subjetividade, esse encontro, né, de um processo pandêmico e de sofrimento e padecimento disso com essa captura, né, da subjetividade pelas teologias da prosperidade. Obrigado. Muito bom, professor Márcio, muito obrigado. Então, vamos para nosso último palestrante da noite, professor Túlio Franco. Por favor. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar inicialmente o professor Ari Gadelha, o Márcio, meu amigo Márcio, o Walter, você que está aí nos coordenando, e agradecer o convite para participar do evento e dar os parabéns, né, pelo importante evento que está se realizando, inclusive um tema muito oportuno e necessário. Eu vou então começar dizendo, eu vou começar dizendo de que lugar que eu falo, né? Eu falo do lugar de estudos que a gente vem desenvolvendo justamente no sentido da formação da subjetividade, da formação das pessoas, da sua potência de agir, né? E que está muito ligado a essa formação de subjetividade e o processo também de mudança da sua condição de percepção do mundo, né? Está muito vinculado às interações que a pessoa tem com o meio, ou seja, a subjetividade, nosso entendimento, ela é socialmente produzida. E essas interações do meio, elas vão deixando registros e marcas nas pessoas e, de alguma forma, a partir daí, elas vão significando e ressignificando o mundo no qual elas vivem, as coisas, as relações, e aumentando ou reduzindo a sua potência de agir conforme esses afetos que as pessoas têm do meio são afetos negativos ou positivos. Eu estava dizendo que, para nós compreendermos o processo de produção do sujeito na pandemia, os processos de subjetivização que decorrem das experiências da pessoa na pandemia, que vai formando, então, novas subjetividades, novos sujeitos nesse processo, nós temos que debruçarmos, entendemos o seu cotidiano, sua experiência cotidiana. Então, eu estou pegando aqui uma referência, que é um livro que foi publicado em Wuhan, falando da experiência das primeiras semanas do isolamento em Wuhan, na China. Esse livro foi publicado lá e pela Contraponto aqui no Brasil em 2020. Se chama Wuhan no isolamento coronavírus, histórias de coragem e determinação. Eu vou pegar um pequeno fragmento e aproveitar para a gente continuar a discussão. Então, esse pequeno fragmento, esse livro vai narrar, então, o cotidiano de pessoas comuns. E é um morador de Wuhan que ele vai fazer, portanto, uma narrativa no dia 25 de janeiro de 2020, portanto, 3 dias depois de decretado o bloqueio em Wuhan. E ele diz o seguinte, aspas, era um dia chuvoso e com muito vento. As lanternas vermelhas pairando sobre todas as ruas nos lembravam que naquele dia começava um novo ano, o Ano Novo Chinês. Mas havia poucas pessoas nas ruas, além de trabalhadores da limpeza recolhendo as folhas caídas. As lojas estavam todas fechadas com slogans como "O céu abençoe Wuhan" e "Saúde é uma bênção", colocados nas portas. Morador de Wuhan, dia 25. Wuhan, na China, decretou o bloqueio total da cidade, da província, 50 milhões de pessoas. No dia 22 de janeiro, às 10 horas da noite, as pessoas ficaram sabendo. E elas tinham 12 horas para abastecer a casa, orientar as crianças que estariam sem aula, orientar os idosos, organizar a vida para ficar em casa trancado, né? Sem possibilidade de mobilidade. Então, foi uma noite que rodou nessa situação toda. Então, imagine, então, uma experiência
como essa, que estamos no início aqui, em janeiro, e que ela foi ganhando o mundo a partir daí, e depois a outra experiência bastante significativa foi no norte da Itália, que no dia 29 ou 28 de fevereiro, já no final de fevereiro, decretou o fechamento de 11 cidades no norte da Itália, né? Então, essas experiências que nós passamos a viver na pandemia, isso foi o início, mas depois vieram os milhões de infectados e os milhões de mortes. É uma experiência que, de alguma forma, todas as pessoas, elas vão apresentar algum grau de sofrimento mental a partir das experiências e desse encontro que ela tem com o vírus, com a doença, né? Porque a partir desses afetos, que são afetos que vão produzir nas pessoas o medo, a ansiedade. O medo é um afeto negativo, o medo é um afeto de tristeza, e que vai, por exemplo, trazer para elas essa grande dimensão do que é, por exemplo, a vida, experimentar a vida numa situação onde o ser humano se coloca absolutamente fragilizado diante de um vírus, e as questões que decorrem daí, da sobrevivência, a finitude, as relações, a preocupação com o contágio, a preocupação com o contágio do outro, a preocupação sobre o futuro. Isso aqui os colegas já disseram sobre todo esse cenário. Então, a gente vai verificar que não há nenhuma pessoa que fique isenta do contato com a experiência da pandemia. Não precisa estar doente para ter experiência. Então, você tem aquele grupo de pessoas, como foi dito aqui, que está mais susceptível e mais exposta, mas você tem pessoas que estão em isolamento, que estão expostas ao isolamento, que vai definir também algum grau de sofrimento mental. E você tem pessoas que as notícias e o contexto que aparece na sala de todo mundo a partir do noticiário, por exemplo, vão também interferir, vão também afetar de alguma forma. Então, a pandemia ela vai repetir, nesses termos, situações vividas por outras epidemias que foram estudadas. Por exemplo, a epidemia, o Márcio citou ebola, mas a epidemia também da gripe suína, gripe aviária, que são também coronavírus, e outras epidemias igualmente graves, que foram estudadas, por exemplo, as repercussões na saúde mental, e se verificou que todas as pessoas, no contexto da epidemia e no contato com ela, sofriam os efeitos de estar em contato com algo tão grave, efeitos na sua saúde mental. Então, esse é um primeiro aspecto, um aspecto que ninguém está isento do sofrimento, em diferentes graus. E nós estamos percebendo isso nesse momento. Os serviços de saúde mental estão abarrotados. As pessoas estão buscando ajuda no limite, né, para conseguir se suportar e enfrentar uma situação a qual a gente ainda está longe de encerrar esse episódio. A outra questão que me parece bastante relevante nesse aspecto é o fato de que a pandemia ela vai levar a uma reflexão importante, que as pessoas vão se dando conta dos limites e do que elas construíram, por exemplo. Nós vamos verificar, por exemplo, que as relações com o meio ambiente e a natureza, que foram tidas ao longo desse período e negligenciadas, por exemplo, essas relações chegaram a um limite. Nós vivemos uma emergência ambiental, uma emergência climática. O vírus ele é fruto desse desequilíbrio e desse descontrole, desorganização da relação dos humanos com a natureza, e ele aparece a partir daí. Então, essa ameaça que aparece ela é uma produção humana. Não é possível, inclusive, nem culpabilizar o vírus pela pandemia, porque foi do desequilíbrio, foi da agressão à natureza, foi dessa interação desorganizada e desequilibrada de destruição
que ele apareceu, e tem outros vírus como este, e que pode aparecer, e já está sendo anunciado que pandemias como essa podem, no futuro, se apresentar, porque se continuar esse desequilíbrio, né, nas relações das pessoas, do humano com a natureza, outros vírus desses podem colocar a vida novamente em ameaça. O fato é que a Organização Mundial de Saúde ela vem desde o ano passado, 2020, fazendo alguns alertas em relação à saúde mental das populações em volta do mundo. Em setembro do ano passado, a Organização Mundial de Saúde soltou um alerta para aumento de suicídio, e isso já detectando sinais de aumento de suicídio, e alguns estudos já começam a apresentar isso. No início desse ano, novamente, a Organização Mundial de Saúde faz um alerta para uma situação muito grave no mundo todo em relação à saúde mental. E essa situação, ela compara, inclusive, com pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Só que hoje é muito mais devastador, porque é realmente planetário, global, e tem uma escala, obviamente, muito maior. Nós temos, do ponto de vista das crianças que ficaram submetidas a longo período fora da escola, uma situação devastadora para a sua saúde mental. Nós podemos observar estudos, por exemplo, realizados no Japão, na Inglaterra, Estados Unidos, dão conta do aumento de suicídio infantil no ano 2020 em relação ao ano 2019, que, dado todo o contexto que a gente vive, pode ser associado à pandemia, e principalmente o fato das crianças estarem submetidas a longo período fora da escola. Isso é devastador para essas crianças. É como se tirasse delas o mundo. Cadê o mundo que estava aqui? Especialmente países como o nosso, em que os sistemas de educação pública, eles são muito mais do que a educação. Ele é para muito contingente muito grande de crianças. É o único lugar de apoio, onde elas têm alguém para conversar, discutir, ter como referência para se orientar na vida. É o único lugar que muitas delas se alimentam, e isso desapareceu de um dia para o outro. E não foi colocado nada no lugar. Então, nós temos uma situação absolutamente preocupante do ponto de vista da construção desses sujeitos na pandemia e do sofrimento mental que está incluído aí. E como é que nós podemos fazer para tentar sair de uma situação de calamidade, do ponto de vista da saúde mental? Então, a primeira questão vários estudos já vão indicar, né, por exemplo, que a clínica do trauma, por exemplo, como uma saída, coisas do tipo. De qualquer forma, é porque os sinais de intenso sofrimento, eles estão colocados, ansiedade, angústia, o medo, o pós-traumático, já são evidências muito fortes, todos os estudos estão levando a esse tipo de situação. Mas uma questão importante, que algumas experiências de cuidado de saúde mental em situações traumáticas, o Márcio citou algumas aqui, que ele inclusive participou, né, lá no episódio lá da Boate Kiss. Outras experiências são citadas, como, por exemplo, a experiência após os ataques em 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, e coisas do tipo. Mas uma experiência interessante construída na Síria, já no calor da guerra da Síria, quando já se atingiam mais de 13 milhões de refugiados. Então, uma situação absolutamente traumática. Eu vou citar aqui um pequeno fragmento de um artigo também que discute especificamente o cuidado da saúde mental de população de refugiados na guerra da Síria. Diz o seguinte, eu vou aproveitar depois um pouco para discuti-lo. Após 2 semanas de treinamento após 2 semanas de treinamento de especialistas internacionais em psicologia do trauma, a missão concluiu com um simpósio científico de 2 dias, identificando 2 elementos-chave para o avanço do cuidado humanitário em saúde mental. 1, a necessidade de serviços de saúde mental de base comunitária. 2, a importância de transição de modelo de resposta em crise em saúde mental
para um modelo de resiliência e crescimento pós-traumático. Então, é interessante que essa experiência, uma situação absolutamente traumática, de guerra, 13 milhões de refugiados, a experiência vai indicar, por exemplo, por referência, uma resposta comunitária, de base comunitária. E eu acho que isso vem de encontro a algumas questões que a gente vinha discutindo aqui. A gente vinha discutindo na questão, por exemplo, do serviço de saúde, que deviam ser serviços organizados de referência territorial, porque a pandemia, o combate, o enfrentamento à pandemia é no território, porque é principalmente por medidas não farmacológicas, então é orientação, contato com as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam protegidas, bem orientadas, seguras. Então, esse aspecto da relação com a pessoa, que tem muito a ver na construção de uma subjetividade dessas pessoas. Como elas vão se fortalecer, criar potência para enfrentar uma situação dessa, pandemia, o vírus, a doença e tal. Então, essa experiência na Síria, ela indica um caminho por aí que eu achei muito interessante, porque desconstruir o sujeito do medo para construir um sujeito potente para reagir, aumentar a sua resiliência, ser potente para reagir a toda essa situação, é só com base comunitária, com base na constituição do comum entre aqueles que estão no mesmo território. O território é o território de produção da vida, é o território do encontro das pessoas com outros, com as situações, é a possibilidade de construção, por exemplo, de novas experiências que sejam positivas, experiências que, ao invés de produzir a tristeza nas pessoas, sejam capazes de produzir alegria e potência de agir, mesmo num cenário de pandemia. Isso só é possível em bases comunitárias, essas experiências. Bases comunitárias que possam restabelecer, por exemplo, atividades de autoproteção, autogestão da vida, utilizando todos os recursos que uma comunidade é capaz de utilizar. E principalmente da solidariedade. A solidariedade é uma categoria absolutamente importante. A solidariedade não como simplesmente uma dádiva de um para o outro, mas a solidariedade como soma de corpos, como soma de afetos e, portanto, soma de potência. Isso é algo absolutamente importante. Isso é algo que cria nas pessoas uma possibilidade de resistir, de criar suas próprias soluções à situação que se encontra. Porque, assim como, por exemplo, na experiência síria, eles tentam construir uma experiência de assistência à saúde mental que fortaleça as pessoas para que elas possam construir a sua própria autogestão da vida, a autogestão da sua proteção, porque não se contava com o Estado, né? No Brasil, a gente sabe que hoje a gente conta com pouco Estado, às vezes mais, às vezes menos, depende do lugar que a pessoa está, mas a comunidade ela mostrou na pandemia uma grande capacidade de resposta, né, na defesa, na proteção da sua própria vida. E essa resposta está nos territórios, está no encontro de um com o outro. Então, isso é um fator importante de potência, né, desses corpos, para que eles possam resistir a tudo isso, inclusive se fortalecer, e inclusive é uma perspectiva, eu diria assim, de reconstituição da sua subjetividade. Um processo de subjetivação que fortaleça, que dê potência, ele vai ter uma incidência sobre o certo sofrimento mental, criado a partir da experiência da pandemia, né? Então, isso é algo importante. Os dispositivos de fazer isso são inúmeros. A comunidade sabe quais são. Desde dividir coisas, desde prover uns aos outros de certos recursos para a sua vida, até os recursos ligados às artes, à cultura, a vários tipos de formas de expressão, né, como a comunidade consegue fazer. Então, eu acho que, do ponto de vista da construção, tem a construção de um sujeito na pandemia,
tem a construção do medo da pandemia, tem a construção de afetos de tristeza que vão reduzindo a potência. Obviamente, nós estamos falando de uma subjetividade sem, às vezes, falar essa palavra, né? Mas tem uma outra construção, uma construção do comum, uma construção de potência, uma construção de experiências que produz alegria e que fortaleça as pessoas. Eu acho que essa base comunitária é, de alguma forma, uma possibilidade interessante para a gente, que pode ser supervisionada, mais ou menos supervisionada. Isso depende, mas de alguma forma eu acho, cria uma possibilidade, eu diria assim, para atingir a escala que é necessário atingir. Nós já concluindo, né, indo para a conclusão, eu acredito muito que a gente vai sair da pandemia, o mundo vai sair da pandemia, as pessoas também, diferentes do modo como entraram. Nós, definitivamente, não vamos reviver 2019, ficou para trás, nós vamos viver outras coisas daqui para frente. Eu só não consigo dizer se são boas, né? Ou se são ruins. Só não consigo dizer isso. Mas que o futuro, já de imediato, será diferente, será. As pessoas todas serão diferentes. Uma experiência dessa magnitude, de alguma forma, ela nos afeta fortemente e muda muito a nossa possibilidade, a nossa condição, e muda muito o nosso agir, a nossa produção de nós mesmos e produção do mundo. Isso é que a pandemia está realizando. Muito obrigado, gente. Eu fico por aqui. Grande abraço. Muito obrigado, professor Túlio. Então, vamos voltar agora todos aqui, né? Já estamos avançados na nossa hora aí, mas eu acho que dá para a gente fazer uma reflexão final. A gente tem aqui algumas perguntas que foram feitas pelas pessoas que estavam nos assistindo, né? Vários elogios, pessoas agradecendo vocês pelas exposições e etc. E uma pergunta, até agora apareceu duas perguntas do Marcelo Dias, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e aí, conforme for, a gente podia usar, vou fazer as duas ao mesmo tempo, e para vocês fazerem uma fala de encerramento, então, a partir dessas duas questões aí. Na verdade, o Márcio é mais de uma questão, e eu vou problematizar aqui, trazendo uma questão, então, para vocês, né? Será que o Túlio caiu? Vamos ver, então. Então, o Marcelo, ele pergunta o seguinte: de que modo a pandemia tem afetado os processos de psicopatologização e o uso excessivo de medicação? E se é possível pensar que nos territórios vulneráveis haja mais objetificação dos sujeitos. O professor Túlio voltou. Muito bem. Então, a pergunta do Marcelo, né, foram duas perguntas: de que modo que a pandemia afeta os processos de patologização, no sentido implicando no uso excessivo de medicamentos e destituição subjetiva, e de como é possível pensar nos territórios de maior vulnerabilidade a ocorrência de maior uma objetificação dos sujeitos. Então, essa foi as duas perguntas dele, né? E eu queria, então, fazer uma pergunta para vocês e pedir para vocês, a partir da resposta a essas duas perguntas, fazerem também a fala de encerramento, né? E, então, eu queria pegar um pouco essa última fala que o Túlio traz, e algumas questões aí também colocadas pelo Márcio e pelo Ari, e fazer uma pergunta que é o seguinte: há toda uma discussão de que as inequidades em saúde, elas atingem muito mais os países
que têm menores índices de coesão social. E quanto mais um país tem um maior índice de coesão social, maior índice, então, de integração social, né? E aí tem a ver um pouco com o que o Túlio falava aí das questões comunitárias, o Márcio também, ali de certa forma vai falar disso também, falando dos territórios vulneráveis. Então, quanto mais a gente tem coesão, mais a gente tem fatores protetivos em saúde, né? E quanto menos, mais produção de iniquidade. E a gente tem vivido no nosso país um processo de uma certa ruptura do nosso pacto civilizatório, vamos dizer, com uma incitação ao ódio, etc., que, de certa forma, chega meio que contemporaneamente ao processo pandêmico, né? Então, para além de tudo isso que vocês nos falaram aqui, que a própria pandemia vai produzir, nós temos vivido no Brasil um acirramento do ódio, e da ruptura da nossa frágil coesão social, que já era frágil, né? Então, como que vocês pensam que esses dois fatores, né, essa questão que tem acontecido em geral no Brasil, somada à questão da pandemia, como que a gente pode pensar estratégias de lidar com esta questão, né? Então, para pedir aí para vocês fazerem a fala de encerramento. Começa então, Daniela? Isso, podíamos seguir a ordem, né, em que vocês falaram. Bom, eu estava brincando com uma pergunta dessa, a gente pode começar tudo de novo, né? A gente pode falar mais 1h30 aqui agora. Se é só isso que você quer que a gente fale em 5 minutos, tá bom. Eu acabei me atendo mais a uma questão que o Walter me pediu, né, para passar esse panorama e tudo, mas acho que toda a temática da mesa é sobre subjetividade, assim. Então é bacana a gente poder resgatar e terminar com isso, porque acho que no fundo é o que nos constitui enquanto sujeitos e humanos, né? Nós somos essa subjetividade. Eu vou tentar resumir rapidamente, acho que a ideia é que, quando a gente fala de subjetividade, a gente tem um aspecto, a gente pensa muito em individualidade, né? Mas acho que o Túlio comentou isso, não existe uma construção de subjetividade isolada, né? Ela sempre se dá na relação com o outro, não é só com o meio, né? O meio, ela vai expandir, ela vai dar uma possibilidade a essa subjetividade. Então, certamente, a pandemia, ela muda a construção do sujeito em todos os níveis, né? A partir do momento que ela afeta todas as nossas relações e em vários níveis diferentes, assim. Mais especificamente aquela questão da patologização, o que eu fico muito preocupado, assim, principalmente com a precarização de saúde e tudo, é que você acaba tirando a possibilidade do encontro com o outro, né? Se você não tem um tempo adequado para estar com o sujeito e isso emergir de uma certa forma, você tem a perda dos laços, certamente vai haver uma objetificação das relações, porque você não tem espaço para a construção dessa relação subjetiva entre as pessoas. E aí eu acho que tem questões muito profundas, né, que eu acho que o Márcio tocou também, acho que está chegando numa situação de limite de repensar o pacto social, de repensar como nós nos constituímos enquanto sociedade, o advento das mídias sociais, a gente tem uma polarização, né, nós somos seres sociais, isso não é, nada disso digamos assim, é difícil de entender do ponto de vista da construção dos sujeitos e dos grupos sociais que se estabelecem. Mas a gente não entendeu ainda como se reconstitui enquanto sociedade, enquanto comunidade, com base nisso. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta, né? Eu vejo com muita preocupação, principalmente aqui no Brasil, apesar de a gente ter essa questão do brasileiro como ser social, mas a fragilidade das comunidades, né? A gente tem muito uma individualização da subjetividade, das relações diádicas, mas não tem, mas acho que há evidências claras de enfraquecimento comunidade, de sociedade, e isso é muito preocupante. Não dá para a gente resgatar a subjetividade se não há espaço para essa relação comunitária. Então, como é que resolve isso? Eu não faço a menor ideia, é super complicado, assim, tem várias coisas que podem ser feitas, mas é bem complexo, assim. Então, acho que a primeira coisa, uma das primeiras coisas é resgatar isso, resgatar esse contexto, resgatar a possibilidade do encontro com o outro, aumentar e promover tolerância, né? A aceitar o contraditório, uma sociedade que aceite mais essas diferenças.
para que a gente possa construir uma subjetividade possível na relação com o outro. Bom, então, assim, acho que sim, acho que há uma possibilidade da gente ter tanto uma patologização excessiva, no sentido de se você não abre espaço para essa questão da relação, como acho que a gente também tem que ver que pode haver muitas pessoas que, por não poderem trazer subjetividade, elas podem simplesmente não ser cuidadas de modo nenhum, porque elas não vão se colocar enquanto das suas necessidades, porque a gente tem muita dificuldade de reconhecer essas necessidades individuais e de subjetividade. É muito mais fácil eu pedir ajuda porque eu quebrei a perna, porque eu estou com uma dor, mas quando dói dentro do peito, eu não posso pedir ajuda. A sociedade é muito pouco acolhedora para esse tipo de problema. Então, eu acho que a saúde mental, ela tem que ser discutida até para que a gente possa resgatar essas questões da fragilidade, do cuidado com o outro. Então, não é só necessidade de saúde, mas acho que é necessidade social. Bom, tentei resumir um pouquinho o que eu pude pensar sobre a tua pergunta, mas acho que daria para marcar só um simpósio sobre isso. Obrigado aí pela oportunidade, boa noite a todos. Exatamente, Ari. Eu estava pensando a mesma coisa, dá para começar tudo de novo e ter toda uma linha de pensamento só dessas questões que saíram. Assim. Eu lembrei, inclusive, estava falando de coesão social, assim, esse tem um grande amigo, que é um psiquiatra argentino, se chama Rubem Ferro, né? Inclusive tem uma pesquisa super importante justamente sobre saúde mental, sobre a necessidade da produção da saúde mental em âmbito comunitário, do autocuidado, uma pessoa super interessante. Assim. E ele, ultimamente, ele me mandou umas mensagens, assim, a gente trocou muito, assim, aquelas amizades que a gente retorna no meio da pandemia, né? Um grande amigo, mas que a gente esperava sempre para se encontrar pessoalmente, então, já que não tinha como esperar mesmo, a gente trocou muitas coisas. E o doido do Rubem, ele estava pesquisando um cara que se chama Ibn Khaldun, que é um sociólogo árabe do século XII, e que enquanto estava essa Idade Média mais sombria na Europa, Ibn Khaldun estava pesquisando justamente o que ele chama o termo de asabia, né, em árabe, que significa justamente a coesão social. Ele investigou as sociedades berber na época, né, um pensador muito interessante, né, ele que me apresentou, não conhecia, né, e justamente o Ibn Khaldun dizia naquela época lá, que inclusive ele falava de ciclos, né, de coesão social, em que tem uma hora que se rompe, e ele queria estudar justamente por que um ciclo, por que uma coesão social se rompe, né, o que acontece quando se rompe essa coesão social, né, e aí tem que se rearmar de novo, e aí as lutas intestinas e tal que acontece. Acaba que a gente acaba se identificando muito nisso, né, ele não chega a uma conclusão, o Ibn Khaldun, então tem várias especulações se ele escreveu ou não escreveu, se perdeu isso, mas a questão eu acho que é extremamente importante. Eu coloco desde esse ponto de vista também que eu já vinha falado, assim, tem uma quebra da coesão social que é anterior, né, à epidemia, que é isso mesmo que tu já apontasse, disso que a gente vive hoje, né, e viveu muito presentemente, principalmente na última campanha presidencial, né? Mas era algo que já se vivia de certa forma. Né? Toda essa legitimação de uma política de ódio, né? Um governo ultra neoliberal, ele tem que se legitimar também na micropolítica. Também está no nosso gesto isso. Né? Então, por mais que a gente possa dizer, eu não votei nesse governo, eu votei naquele ou naquele outro, né, a gente tem que ver também o que está na nossa micropolítica que produz essa objetificação, né, da pergunta, e que produz essas fissuras na coesão social. Por que o outro passa a ser o inimigo? Né? Por que a gente tem que viver assim, nessa produção de um laço paranoico, né, em relação ao outro? Então, tem algo muito presente para mim, nesses estudos que pensam, né, a produção da sociedade, dessa sociedade
do neoliberalismo contemporâneo, né, e dessa forma que a gente tem de construir relações sociais, e eu acho que o grande desafio é esse, né, esse que o Túlio falou, que eu também tenho que falar, e que o Ari também coloca, que é de como reconstruir esses processos, nosso processo civilizatório, a partir, né, porque hoje, se a gente for pensar assim, né, será que hoje caberia uma constituinte no Brasil, como foi a constituinte de 1988, depois também de um processo árduo e pesado, né, dos anos de chumbo, né, de muita violência? Seria possível hoje acontecer o Sistema Único de Saúde, como proposta que Sérgio Arouca, né, tanto nos ensinou, de que, olha, Sistema Único de Saúde só cabe num processo democrático, né? Participação da comunidade não é só a participação nos conselhos, né? Participação, inclusive, na micropolítica do cuidado, né? Do saber que a pessoa tem do seu próprio padecimento ser incluída como um saber importante dentro da montagem de um processo de cuidado. E retomar essas questões, e principalmente a articulação comunitária, que eu acho que é esse investimento numa sabia possível, né? Numa coesão social possível, né, que parte do território, se voltar para o território, né, ou seja, territórios, né, de produções, né, de vida, né, e de produção de saúde. Não saberia dizer, assim, principalmente acho que tem muito medo da generalização, né, se aumentou o uso, né, de medicamentos. A gente sabe que aumentou a automedicação, o professor Lia até mesmo colocou. A gente já tinha, né, uma sociedade bastante automedicada. Agora, quando a gente oferece, uma coisa que a gente também sabe em saúde mental, é que, nas políticas de saúde mental, é que o serviço que tu oferece vai ser ocupado. Se tu oferece um manicômio, ele vai ser ocupado, mesmo que seja nos anos atuais. Então, por exemplo, aqui, fazendo um caso assim de Belém, né? Belém, a gente vinha de um processo de muita ambulatorização dos CAPs. O CAPs sendo mais com ambulatório, não conseguia mais atender crise, não tinha mais articulação com o território, muita dificuldade de articulação com o território, né? Que é algo fundamental dentro do CAPs, né, do Centro de Atenção Psicossocial, essa articulação do território. E aí empurrava para a internação toda uma série de pessoas que poderiam estar, assim, e atendia aquelas pessoas que deviam estar sendo atendidas na atenção primária. E a atenção primária simplesmente só fazia a renovação de receita, né, como supostamente o componente de saúde mental da atenção básica. Estou generalizando, algumas situações, alguns territórios se conseguiu produzir muitas coisas e se vinha produzindo antes da pandemia. Com a precarização também desse processo territorial, né, porque as novas PNABs, a gente está vendo estudos agora que o próprio Previne, que é a forma supostamente, simplesmente de financiamento da atenção primária, induz a produção, né, a característica produtivista dentro da atenção primária, volta para dentro do consultório e tira a equipe do território, da própria atenção básica, aqui, isso desde 1975, a gente sabe, a partir da Carta de Alma-Ata, de toda aquela construção, que poderia a atenção primária fazer, e está centrada justamente nisso, né, nas populações do território. Nesse sentido, eu acho que sim, acaba sendo, se a pessoa é mais vulnerável a isso, eu acho que, na minha opinião, sim, ela já tinha também um processo de reificação, objetificação maior, por conta também da sua vulnerabilidade social, né? E daí não é só nos territórios, né, menos desprovidos, a gente precisa fazer também um recorte racial, né, no Brasil, de um racismo estrutural tão importante, que tem consequências que a gente vê em todos a pior espaços de objetificação, que são as instituições totais, elas são sempre mais pessoas negras e mais pessoas pobres, né, que estão ali. E, infelizmente, isso não é novidade nenhuma. O próprio Basaglia, lá em 1970, falava assim, olha, uma pessoa com epilepsia, na época, ia parar num hospício, né?
e se ela fosse pobre, porque se ela tivesse epilepsia e tivesse dinheiro, ela ia ser tratada no hospital geral. Então, esses processos de reificação, objetificação e mortificação, por exemplo, né, da saúde mental, da Goffman, estigmatização, tudo isso, acabam incidindo mais com o que é mais vulnerável. Eu acho que a hipervulnerabilização também desses coletivos com relação ao processo pandêmico, né, e como pode responder, acho que também coloca, é algo que está muito ligado para mim com esse rompimento da sabia, essa objetificação, e acho que o retorno disso e lutar contra isso é justamente apostar nessas estratégias, apostar na atenção primária, apostar nas estratégias comunitárias e coletivas, as estratégias de relação entre as pessoas. Por aí. Acho que eu me alonguei muito, mas enfim. Professor Túlio, então, para fechar, né, as reflexões da mesa aí, por favor. Eu acho, em primeiro lugar, acho fundamental nós fazermos a discussão da questão da saúde mental na pandemia, porque ela ganhou uma grande invisibilidade. Na verdade, não se tem de discussão de forma nenhuma, nem chega perto da dimensão que a crise da saúde mental atinge e vai nos arrastar por um longo período, né? Então, ela ganhou pouca visibilidade e se prestou muito pouca atenção a isso. E é gravíssimo a crise de saúde mental. Isso é a primeira coisa, precisamos discutir. E o mundo aí que discute, que tem como objeto de estudo e trabalho a questão psi, a subjetividade, precisa se colocar bastante proativo nesse cenário, porque é absolutamente necessário, né? Não só para cuidar das pessoas, mas para a leitura da realidade. Então, por exemplo, a questão que a Daniela levantou, né, de sociedades que estão mais estruturadas, mais conformadas, sua estrutura social, seu pacto social, são mais resilientes no enfrentamento ao vírus, na resistência, é verdade. Agora, a solidariedade, o que demarca esse cimento é a solidariedade, e a solidariedade está completamente esgarçada na nossa sociedade por imposição de um projeto neoliberal, porque que impôs uma certa cultura, né, um certo valor, vamos dizer assim, uma ideia do empreendedorismo de si mesmo. Então, isso aí é uma coisa que graçou, vamos dizer assim, na sociedade. Todo mundo virou empreendedor de si mesmo por indução desse projeto de uma restauração do trabalho. Isso reconfigurou as pessoas a uma nova subjetividade que está graçando e ganhando as pessoas, né, o mundo. O sujeito ele trabalha com aplicativo, qualquer tipo de aplicativo, ele é um escravo de si mesmo, trabalha 18, 20 horas para conseguir tirar aquela renda que ele precisa, e ele acha que é livre, que é empreendedor. Isso é uma subjetividade construída por um sistema neoliberal, capitalista, e que está esgarçando a solidariedade, é onde o neoliberalismo entra, né? E ele vai desconstruindo os laços sociais. E aí que ele entra e se institui e constitui por aí. Então, reconstruir os laços sociais, eu acho que o principal dispositivo é a ideia de solidariedade, como soma de corpos, soma de subjetividades, soma de potência, né? Agora, essa leitura da produção subjetiva do sujeito, nós temos que fazer isso, temos que propagar isso, né? A outra questão também do projeto neoliberal, que é a monetarização dos corpos. O sujeito ele é visto como um capital humano. O capital humano significa monetarizar os corpos. O corpo tem valor monetário, conforme a sua inserção social, formação, bens que ele adquire, a sua cultura, o meio social que ele vive. É por isso que se mata negros nas periferias da cidade. É por isso que o racismo estrutural mata no supermercado, mata na rua, amarra no poste, como a gente viu no Rio de Janeiro, etc.
Então, isso tem que ser analisado, isso tem que ganhar visibilidade, tem que ser verbalizado, né? E a gente tem possibilidade de fazer essas análises. Eu acho que o mundo psi tem ferramentas conceituais para fazer esse enfrentamento. Então, tem essa questão, e isso está associado à questão do sofrimento psi, está associado à questão de maior ou menor potência psi, potência dos corporais para enfrentar e resistir às questões da pandemia. Mas que a saúde mental ficou muito invisibilizada é um fato, e a gente precisa recuperar esse terreno aí. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gente, agradecer muito, foram reflexões muito importantes, né? Começando com o professor Ari, que traz todos os dados aí das principais grupos mais vulneráveis, passando pelas reflexões aí do Márcio, com toda essa bela reflexão sobre a teleologia da prosperidade, e o professor Túlio aí fechando com essa discussão de que a solidariedade, né, talvez seja a nossa grande arma aí para fazer essa costura social. Queria agradecer muito, né, realmente muito importante discutir essas questões da saúde mental, da subjetividade, e agradecer mais uma vez aí ao Encontro Catarinense de Saúde Mental, que tem mais 2 dias aqui, e de muita produção, muitas reflexões. Então, valeu, né, gente? Boa noite. Acho que o Walter está por aí. Não sei se o Walter quer dizer alguma palavra aí. Olha, eu não costumo falar muito nas mesas, né? Sim, já muita gente fala, mas obrigado, Daniela. Não poderia deixar de registrar aqui o debate fantástico, né? As contribuições assim enormes, e a gente termina muito com essa coisa da invisibilidade, né? E é interessante que é uma invisibilidade estranha, porque todo dia se fala em saúde mental o tempo todo. Eu ligo rádio, televisão, parece um mantra, né? Todo mundo fala da saúde mental, saúde mental, saúde mental, saúde mental, mas fica ali, é só a palavra, é só saúde mental. As pessoas falam, mas não vai além disso, né? A invisibilidade é total, numa coisa extremamente falada, né? Me chamou muita atenção esse paradoxo, né? Uma coisa tão falada, mas invisível. Né? Invisível. É um paradoxo. É um paradoxo total, né? Como, aliás, muitas coisas que nós estamos vivendo, né? O Eric Fromm falava isso, nós vivemos num estado de esquizofrenia de baixo grau, né? Não chega a surtar assim, tipicamente, mas estamos sempre nessa ambiguidade. Né? Então, te agradecer, Daniela, por ter se disponibilizado para organizar a mesa também. A Daniela fez todo esse trabalho aí de meio de campo, de trazer essas pessoas fantásticas aqui para o encontro. Eu acho que coroa o primeiro dia de uma maneira maravilhosa. O Márcio tem uma história legal para contar, porque ele não sabe, né? Mas eu não conhecia o Márcio, mas vi uma fala dele, e é por isso que eu convidei, viu, Márcio? Eu procurei você lá, pedi para o meu pessoal te procurar. O Ari eu já conheço, é um parceirão, um cara que trabalha bacana, o Túlio também, mas o Márcio eu queria ter o prazer de dizer isso aí, que foi captado assim, para trazer para o nosso debate, para um encontro aí. Obrigado, Daniela. Obrigado. A todos. E se quiserem curtir o encontro amanhã, vai ter muita coisa boa também, viu? Obrigado, Walter. Obrigado, Daniela. Noite, obrigado, Walter, Ari, Túlio, Daniela. Um abraço, Márcio. Ari, tchau.